Olá, boa noite a todos. O meu nome é Juliano, porém, muitos me chamam de Júlio. Eu moro em Salvador, na Bahia, e vou contar para vocês uma das experiências mais marcantes que passei em minha vida. Hoje, eu estou com meus 42 anos, e esse ocorrido não tem muito tempo não. Foi há uns 5 anos atrás mais ou menos. Eu tinha de 36 para 37, não me lembro muito bem. Nessa época, eu trabalhava em uma banca de jornal. Eu levantava todo dia às 4h30 e ia para minha banca. Eu esperava o carro que faz as entregas dos jornais. Eu organizava tudo, passava uma vassoura, dava uma geral em tudo. E por volta de 5 horas o carro passava. Eu pegava os jornais e ia organizando na estande. Alguns nem davam tempo, pois algumas pessoas já iam para os seus trabalhos e levavam com eles os seus jornais. Certa noite eu estava indo para minha banca como de costume, e ao me aproximar de um terreno vazio, eu comecei a ouvir um grunhido tipo um porco. Era um grunhido abafado, um pouco rouco e parecia cansado. Eu vim me aproximando do tal terreno e não tirava os olhos na direção do lugar. Eu passei em frente, olhei na direção para o fundo do terreno, porém, devido à escuridão, não consegui ver nada. Eu então segui o meu caminho e iniciei mais um dia de trabalho. Durante algum tempo, não teve mais nada semelhante. Porém, mais ou menos um mês depois, a mesma situação voltou a se repetir. Mais uma vez, aquele som estranho no meio da madrugada quebrando o silêncio e me chamando a atenção. Eu passei, olhei e até cheguei a parar para ver do que se tratava, imaginando ser um porco que talvez estivesse solto no local. Só que mais uma vez não vi nada, mas dessa vez eu pude ouvir um som diferente que na hora a minha perna tremeu. Era uma espécie de rosnado muito grosso. Na hora, eu não pensei duas vezes e corri olhando para trás, mas graças a Deus, nada saiu de lá. Eu cheguei na banca ainda muito assustado com aquilo tudo. Quando foi por volta das 10 horas da manhã, algo completamente inesperado aconteceu. Um morador de rua que eu não conhecia da localidade, porque inevitavelmente acabamos conhecendo uma boa parte deles, e muitos são pessoas de bem que apenas não tiveram oportunidades na vida. Ele chegou até perto da banca, olhou para mim e disse coisas que jamais esquecerei. Ele disse exatamente assim: Seu moço, muito cuidado na madrugada. A sua curiosidade pode acabar lhe custando a vida. Nunca desvie de seu caminho e siga sempre em frente. Até aí, poderia ser mais um louco ou drogado falando coisas sem sentido. Mas o jeito que ele me olhava nos olhos, ele parecia olhar no fundo da minha alma. A sua calma e serenidade falando era assustador. Ele falou e saiu andando sem olhar para trás. Mas eu cometi um grande erro em não juntar as duas coisas: o aviso que aquele homem havia me dado e os barulhos naquele terreno no meio da madrugada. Não demorou muito e eu já tinha me desligado daquilo, dando continuidade no meu trabalho. Algum tempo se passou sem mais nenhum movimento estranho no local. Só que dessa vez eu estava sempre com uma lanterna em meus bolsos. Até que em uma sexta-feira, indo novamente para mais um dia de trabalho, eu ouvi os mesmos barulhos estranhos vindo daquele lugar. E ao me aproximar, e dessa vez ao iluminar com a lanterna, aí eu pude ver o que estava causando aquilo. Era uma coisa que parecia ter saído de um filme de terror. Era tipo um cachorro. Lembrava bastante mas as características eram desproporcionais. Aquela coisa era muito grande. Ele devia ter em torno de 1,60 m em 4 apoios. Ele tinha pelos escuros e espessos na sua parte superior, próximo à cabeça. Já na parte de baixo, era mais rala a sua pelagem. Dava para ver as suas costelas marcando a pele. As suas orelhas eram pontiagudas e a sua cara era esticada para frente. Aquilo parecia sentir dor enquanto vomitava alguma coisa. Os pedaços de algo que não sei o que era caíam de sua boca. Aquilo olhou na minha direção e os seus olhos brilhavam refletindo a luz da lanterna. Aquela besta, que hoje sei que era um lobisomem, ao olhar para mim, abriu a sua boca chegando a salivar. Nesse momento, eu já fui me afastando para trás muito lentamente. Mas quando aquele lobisomem foi se erguendo parecendo um urso de pé, aí não teve jeito. Eu saí correndo em sentido à banca.
pois de onde eu estava, a banca era mais próxima do que se eu voltasse para casa. Eu olhei para trás e aquele ser dos infernos estava vindo atrás de mim, se aproximando cada vez mais. Eu sabia que se eu não conseguisse chegar na banca, provavelmente eu não estaria aqui para contar essa história. Como a porta da banca era com apenas um cadeado, eu já fui dando um jeito de pegar a chave antes de chegar lá e pedindo a Deus para que não me deixasse naquele momento que só estavam eu e aquela criatura naquela rua escura e deserta. No momento de desespero, você fica perdido nas coisas, pois aquele trecho que normalmente eu fazia em minutos pareciam ter virado quilômetros de distância. Mas o medo também dá forças, e eu não desisti até que cheguei. Eu abri o cadeado da porta muito rápido, e isso foi Deus que me ajudou com certeza. Eu me joguei para dentro e tranquei a porta por dentro, e poucos segundos depois, aquele lobisomem deu uma pancada contra a banca e pensei que ela iria virar. Tenho certeza que se essa banca de jornal onde trabalhei fosse uma esquina mais para frente, eu não teria conseguido. Do lado de dentro, eu consegui ouvir os passos andando em volta, a respiração daquela fera e algumas pancadas que aquilo dava contra a parede de chapa de ferro. Do lado de dentro, eu só pedi a Deus para amanhecer e que ninguém passasse a pé por ali, pois senão seria atacado e talvez não tivesse onde se proteger. Mas aí veio, não sei porquê, as palavras daquele morador de rua em minha cabeça. E aí eu comecei a gritar do lado de dentro que eu sabia quem ele era, que eu iria chamar a polícia, que iríamos atrás dele, etc, etc. Coisas desse tipo. E os barulhos simplesmente pararam. Tudo ficou no maior silêncio. Até que eu não sei quanto tempo depois, o rapaz da entrega bateu na porta perguntando se eu estava lá. Eu disse que sim. E abri a porta apavorado, contando tudo o que aconteceu naquelas horas anteriores, e se ele não viu nada quando estava chegando. Ele disse que não tinha visto nada, e pior, ainda mandou eu parar de beber. E detalhe, eu não bebo bebida alcoólica. Então, ele deixou tudo lá, e quando terminou, o dia já estava amanhecendo, pessoas circulando, e aí eu fui ficando mais calmo. Quando deu mais ou menos 11 da manhã e eu já estava praticamente me preparando para ir embora, ao olhar para longe, próximo à esquina, quem os meus olhos avistaram? Isso mesmo, o mesmo morador de rua. Eu saí correndo em direção a ele, deixando uma cliente que estava na banca sem entender nada. Eu fui, mas não consegui alcançá-lo, pois ele foi andando para a rua do lado, e quando eu cheguei nessa rua, não o vi mais. Desde então, ele sumiu do local, e não demorou muito, eu também saí da banca de jornal, pois eu achei muito arriscado saber quem ele era e ficar dando mole por aí na madrugada. Esse foi o meu relato da noite em que vi um lobisomem nas ruas de Salvador. Muito obrigado por contar a minha história e uma boa noite.